A força da mulher brasileira não se mede. Ela constrói, lidera, educa e resiste, mas ainda enfrenta barreiras todos os dias. O PRD trabalha para derrubar essas barreiras, para garantir respeito, espaço e oportunidades. De norte a sul, o PRD Mulher cresce com coragem, porque juntas somos mais fortes e livres, protagonistas do Brasil que queremos. Para abrirmos oficialmente a segunda caravana do PRD com mais mulheres no estado do Rio de Janeiro, convidamos a presidente nacional do PRD Mulher, Eliane Cunha, para abrir o nosso evento oficialmente. Bom dia a todos e a todas as pessoas aqui presentes. Mas com especial carinho, eu quero que se manifeste as duas cunhas que estão aqui nesse auditório. Gente, desculpa a quebra de protocolo. Bom, eu não poderia deixar de agradecer ao presidente nacional, Marcos Vinícius, e eu vou repetir sempre que quando nós levamos ao Marcos Vinícius o projeto, a proposta, de pronto, ele absolutamente feliz e concordou. E a reunião de hoje, senhoras e senhores presentes, muito me honra e me deixa bastante feliz com a presença da senhora Tereza Cruzeiro, que para nós é de fundamental importância, e o presidente fala algo muito bacana. Quando nós não envolvemos a nossa família, nós não estamos falando para as famílias. Quando falamos para as mulheres, nós falamos para as famílias. E quando falamos para as famílias, Tereza, falamos para toda uma sociedade. Então, que Deus nos abençoe e que a segunda caravana possa sempre contar com a presença de todos. E, gente, vejam bem, o encontro da segunda caravana na belíssima cidade imperial de Petrópolis não é sobre gênero, é sobre gente, é sobre compromissos, é sobre comprometimento. E quando nós falamos mais mulheres no PRD, eu sei que algumas pessoas, nesse momento, principalmente algumas pessoas do gênero feminino, passam por assédio das instituições políticas, porque é um momento que estão se construindo as nominatas. E aí, o que as instituições, em sua grande maioria, fazem? Eles convocam as mulheres para uma filiação, para que elas sejam cotas, para que elas completem uma nominata. E quando nós falamos mais mulheres no PRD, não é mais mulheres na política ou para que elas sejam candidatas, é para que elas se envolvam. E a nossa grande preocupação é realmente fazer com que a política se torne interessante. Nós não precisamos que ninguém nos diga para pedir uma pizza. A pizza ela é gostosa, a pizza é boa e você vai comprar pizza porque você quer comprar a pizza. Lamentavelmente, nós vivemos um momento político, já ao longo de alguns anos, muito tristes e deprimentes. A gente elege, a gente escolhe, a gente se entrega e lá na frente esses nossos representantes nos decepcionam. Mas talvez eles nos decepcionem por uma única razão, por falta de envolvimento nosso, vereador, por falta de comprometimento. E aí você trata, vou votar em qualquer um ou não voto em ninguém. A pizza é legal, ela é gostosa, mas ela vai ser só aquele momento. O político não. O político ele vai trazer condições, e aí eu estou falando basicamente de um deputado federal, de onde saem as leis, de onde a política acontece, onde estão os três poderes, e nós precisamos, então, ter esse envolvimento. A gente reclama, cobra demais, fala, mas eu garanto que talvez a gente não consiga lembrar de quem nós votamos em 2022. Porque passou e não foi bom. É preciso. A política ela é fascinante, ela abre caminhos, ela vira a chave, ela dá oportunidade de uma série de situações acontecerem. E nós pagamos essa fatura. Nós somos responsáveis, sim, pelo que vem acontecendo no país. Porque talvez a gente não está prestando atenção no sabor que nós estamos pedindo da nossa pizza. Eles estão entubando ou sendo entubados, goela abaixo, e a gente aceitando. Então, o movimento do PRD, quando nós falamos mais mulher no PRD, nós somos a maioria da população, a maioria do eleitorado. E o que a gente está fazendo também? E o PRD não está aqui chamando para que sejam candidatas, mas sim, que se envolvam.
que se comprometam. A nossa proposta é levar informação. E muitas das vezes, uma manhã de sábado ensolarada, que prazer. E aí não é a quantidade, é a qualidade das pessoas que aqui estão e que possam ecoar o nosso movimento. Nós temos um movimento MV que são as mulheres vitoriosas. Não adianta ser virtuosa se não for vitoriosa. Então, o nosso MV Mulher é do PRD, da caravana do PRD Mais Mulher. E que as mulheres se envolvam sim, que as mulheres cobrem sim. Olha, as mulheres são como as águas, quando elas se encontram, ficam fortes. Mas é preciso que deixemos os nossos egos, as nossas vaidades e possamos assumir a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade não é só no dia da eleição, não é só no dia do voto, Kelly. Isso aí é obrigação, é o exercício da nossa cidadania. Mas, sobretudo, saber ter consciência qual é a instituição que você está votando. Quem é que você está dando uma procuração para te representar no parlamento? E aí não é gênero. Desculpa, eu conheço uma série de mulheres que lá estão e que não nos representam, que fazem discursos belíssimos para nós. Mas na hora de nos representar, de falar sobre as nossas pautas, Paula, das nossas inclusões, dos nossos movimentos, das nossas creches públicas, das oportunidades para as mulheres, desculpa, esquecem, lamentavelmente. Então não é quem está lá, é quem vamos levar e o que vai fazer por nós e nos representar nos parlamentos. Essa é a principal proposta, mais mulheres no PRD. Certamente, alguém perguntou hoje de manhã, falou, presidente, eu não quero ser candidata, é mais mulheres na política? Não, não é mais mulheres na política. É mais mulheres envolvidas com comprometimento, com compromissos, com falas verdadeiras, com responsabilidades e, sobretudo, quem vai nos representar? Como vai nos representar? Gente, quando elegemos alguém, a gente está dando a procuração. Via de regra, você não dá procuração para qualquer um. Você vê, escolhe. E por que não na política não pode ser assim? Precisa ser assim. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e falar política sim. Viver política sim. Entender o que a política faz na nossa vida. E o que os politiqueiros estão fazendo com a política que nós precisamos. Saúde pública da mulher. A mulher precisa de oportunidades, sim. Nós não queremos prioridade. Nós queremos oportunidades e respeito. As mulheres precisam tirar lágrimas dos olhos e colocar sangue nos olhos. É isso que nós precisamos. E para isso, nós precisamos entender o movimento político, as instituições políticas e a responsabilidade que nós estamos assumindo um para com os outros. E é isso, essa proposta, que nós não vamos sossegar. Todo dia, gente, eu fico no ouvido desse homem, porque não dá para ficar só falando assim, nós vamos fazer 92 municípios, você tem que prometer na frente dos outros. E também, é compromisso. E também, olha que vantagem a nossa. Eu mostro para vocês, acabou de chegar no meu telefone, uma menina do Maranhão falando assim, vocês do Rio de Janeiro são privilegiados, o presidente está aí. Falou para mim, está aí no meu telefone. Só que não é nada disso. Mas que nós queremos fazer, chegar com orientação, informação, esclarecimento, onde muitas das vezes as pessoas não conseguem chegar até nós. Às vezes tem dificuldade, ir na sede nacional, ir em São Paulo, ir na sede do município. Então não tem problema. Esse é o problema? Se esse é o problema, o Marcos Vinícius já resolveu todos. Ele falou que vai fazer nos 92 municípios e vai levar também para o Brasil. Porque o que nós temos necessidade aqui no Rio de Janeiro, a mulher do Maranhão tem, a mulher de Minas tem, a mulher de tudo quanto é lugar do Brasil inteiro. 26 unidades da federação, 27 com Brasília. Você não vê só sendo assassinada no Rio de Janeiro, nos grandes centros. Graças a Deus, os grandes centros, as informações conseguem chegar até nós. Mas tem muitas. Como é que pode o tenente-coronel, agora, o caso mais recente, mata a mulher com a cara mais sonsa, mais cínica? Mas sabe, esse movimento é nosso. E basicamente, o que nós queremos chamar
A mulher é o óbvio. Falar dos problemas da mulher, brigar, reivindicar. Mas o que nós queremos mesmo, e quando eu falo que não é uma questão de gênero, é uma questão de compromisso, comprometimento, é que os nossos homens possam sentar-se em nossas mesas e discutir e aprender. Aqueles que não tiveram oportunidade de serem criados como homens, é a melhor oportunidade, porque se você não sabe sentar em uma mesa, discutir com mulher e dar a oportunidade de ouvir, eu lamento, você é só um menino e está na hora de você crescer para nos ajudar. Então, o nosso maior problema, ou a nossa maior solução, é fazer com que os homens entendam o seu protagonismo, o seu papel. Só peço que pensem em uma coisa. Quando você vai dormir, pensa, né? Se você tem uma filha, sua mãe, sua irmã, como é que você gostaria que elas fossem tratadas? Do jeito que você trata a sua mulher, a sua colega de trabalho, a sua vizinha. Pensa, só pensa nisso. E nós do PRD, o que a gente quer colocar em debate, qual é a nossa responsabilidade? E a política, ela é fundamental e preponderante nesse momento. E nós estamos vivendo um momento que agora vai aparecer um monte de gente boazinha. Um monte de coisa bacana para as mulheres. Passado, nós não vamos ter a quem cobrar. Nós não vamos ter a quem buscar. Então, o PRD não está preocupado em fazer uma nominata. Vereador, o PRD está preocupado de mais mulheres no PRD para que as nossas vozes possam ecoar. E para finalizar, quando brincarem com vocês, e eu falo sempre isso, lugar de mulher é no tanque mesmo, mas é num tanque de guerra. Aprendam isso. No mais, curtam o evento. Um bom dia para vocês. Olha, eu vou convidar um amigo agora para falar na caravana do PRD Mulher, e eu conheço ele há pouco tempo, tem mais ou menos, acho que 15 dias. E estava tomando um café agora, assim como todas vocês, e ele falava comigo justamente da questão agora dessa eleição, né? Porque nós estamos próximos aí a definir quem vai ser o próximo governador do Rio de Janeiro, o presidente da República, a bancada do Senado Carioca, né? Os nossos parlamentares do PRD que irão nos representar na Assembleia Legislativa, assim como também, né, os nossos parlamentares que irão nos representar no Congresso Nacional. E ele falava comigo justamente dessa questão, quão é difícil a política. Uma política bruta e uma política cruel. E quão será difícil agora essas eleições de 2026. Porque nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de dinheiro, né? Vocês não podem ser hipócritas. A grande verdade é essa. Mas o que me chamou a atenção desse personagem político foi quando ele me falou de sensibilidade, quando ele me falou de parceria, quando ele me falou de compromisso. E ele me falava: Demerval, eu estou no PRD porque tem um personagem que tem compromisso. Eu estou no PRD porque existe amor, existe essência. Lógico que o dinheiro é importante, lógico que a estratégia é importantíssima, mas se não tiver o calor humano, as coisas não acontecem. Eu estou falando do nosso vereador Antônio César, né, que hoje representa aqui o Parlamento Petropolitano, e com a palavra o nosso nobre vereador. E o personagem que ele falava comigo aqui no café da manhã, que poderá falar melhor, é do nosso presidente nacional, Marcos Vinícius Nescau. Vereador. Bom dia. Muita gente vai para o bom dia. Bom dia. Bom dia, mulheres. Bom dia, mulheres mais que vencedoras. Você pode dar uma salva de palmas para você mesmo por essa manhã? Isso. Pode ser melhor. Aplauda porque você está vivo, está viva. Isso é coisa linda. É isso. Eu quero... Assim você mexe com o meu emocional. Mas eu quero aqui cumprimentar o meu presidente nacional, Marcos Vinícius. A nossa querida e amiga, assim posso falar, Eliane Cunha também, está na frente, na liderança das mulheres no quesito nacionalmente falando. Uma palavra que você falou aqui que mexeu lá no meu interior,
foi naquilo que nós vamos escolher daqui a alguns meses. Aquilo que a gente está na nossa mão. Quando você falava da outorga, do mandato, da procuração. E aí, quando a gente fala de procuração, você vai contratar um advogado para postular a sua causa. Você vai procurar qualquer advogado? Você vai confiar o teu bem, o teu imóvel, a tua casa, a tua família, o seu negócio jurídico, a sua família, na mão de qualquer pessoa? Então agora, em outubro, todos nós temos na nossa mão uma caneta e nós vamos assinar a procuração para alguém. Alguém esse que vai nos representar. Então nós vamos dar para alguém um mandato, uma outorga. Mas eu quero voltar um pouquinho e falar das mulheres. Falar da mulher que teve sempre em sua jornada a dificuldade. A mulher demorou ter o seu direito constitucional ao voto. A mulher não podia votar, não tinha esse direito. Se a gente pegar, aqui tem o pastor que tem o notório saber da palavra, diz, a mulher lá atrás, outrora, ela não podia fazer nenhum tipo de movimento na hora da sua relação sexual, porque ela é taxada como bruxa, estava com espírito de bruxa, e os homens usavam ela e depois tacavam fogo, e falava que ela tinha espírito de bruxa. Assim era. A mulher ela foi conquistar uma lei que veio flexibilizar. Ontem nós falamos isso à noite na faculdade, num grupo de pessoas, que é a lei 11.340/2006, que flexibilizou a violência em desfavor da mulher. Mas, minha presidente, é com essas caravanas, é com essas palestras, é com incentivo motivacional em cada mulher que nós vamos conseguir derrubar essas barreiras, que nós vamos conseguir conquistar, que nós vamos conseguir falar para a mulher que ela pode, que ela é muito mais que vencedora, que a mulher não vai ficar procrastinada na sua mente, com o seu emocional desequilibrado. Mas as mulheres têm força, têm virtude e têm ação. Falávamos da segunda caravana no nosso município, mas eu tenho certeza que vai acontecer mais. Vai vir mais. E, meu presidente, essa missão está na mão do senhor. Quer legislar em prol da mulher, quer falar em prol da mulher. E eu vou falar uma coisa aqui agora, que talvez possa ser que surjam algumas discordâncias. Mas a mulher, ela não pode ter o seu direito violado. Hoje o Brasil e as câmaras legislativas, no sentido municipal e estadual, discute, né? Questões de campeonato, questão de lutas. E aí tem a questão da mulher trans que vai disputar com a mulher. A gente não fala de gênero quando a nossa presidente nacional de mulheres falou aqui. A gente não fala de gênero. Nós estamos falando de pessoas, de família, de sensibilidade. Então a mulher, em momento nenhum, ela pode ter o seu direito violado. Porque vocês nasceram para vencer e para ser ouvidas e ter voz. Olha você pro rosto de uma mulher dessa do seu lado. Olha para ela, olha no rosto dela aí. Fala assim, ó, tamo juntos. Tamo juntos. Fala assim, o seu lugar. Fala com ela, fala com ela. Não, fala mais forte. Fala como uma mulher assim, mais que vencedora. O seu lugar é aonde você quiser. Porque você não tem limite. O teu limite, fala com ela. É só no céu. Aplaude e eu agradeço a minha oportunidade. E vamos junto, que essa caravana vai mudar a história do estado do Rio e do Brasil. Esse é o nosso vereador. Salva de palmas para o nosso vereador de Petrópolis. Você não, amor. A sua cônjuge não veio,
mas eu vou, em meu nome, em nome da direção nacional e da presidente Leonara, mandar para sua esposa, para sua mulher, a camisetinha do MV, ó, Mulher de Visão. Esse MV, vocês vão ouvir falar muito. MV é Mulher de Visão, tá aqui. Então leve a sua esposa, tira a foto dela, tira a foto dela com a camisa, com a calça embaixo, né, claro. Tá bom. Essa é a caravana do PRD Mulher, mais mulheres no PRD pelo estado do Rio de Janeiro. Olha, daqui a pouco teremos a nossa palestrante Leonara, a Paula e ainda o empresário Carlos Fari. Esse evento de hoje aqui na cidade de Petrópolis, na realidade ele tem uma razão. E é óbvio que essa razão, essa pessoa escuta quem? Escuta, Tereza, as mulheres. Essa pessoa, na realidade, constrói política de participação feminina e tem compromisso real e compromissos reais com a mudança não somente da cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, mas também do nosso Brasil. Com vocês, o nosso presidente nacional, Marcos Vinícius Nescau. Bom dia, gente. Vou começar saudando a minha presidente Leonara, minha amiga, agradecendo a você pela dedicação e pela entrega. Em nome de você, Leonara, eu saúdo todas as mulheres, mas tenho que deixar um beijo especial para mim, que senão eu vou apanhar com a camisa MV, Mulheres Vitoriosas. Brincadeira à parte, saudar minha presidente Eliane Cunha, agradecer também pela dedicação a minha esposa Maria Tereza, que eu vou profetizar, pastor, que ela me acompanha em todos os outros 92 encontros que a Eliane vai fazer. Mas obrigado a você, amor, por estar aqui junto com a gente. E eu acho que isso só mostra que a gente começa a fazer política pública para a mulher dentro de casa. No primeiro evento que nós fizemos, lá em Irajá, eu trouxe um número que é assustador, alarmante. A gente tem, a cada 100 mil mulheres no estado do Rio de Janeiro, 1,37 delas sofrem algum tipo de violência. Nós somos o terceiro estado na federação que menos agride as mulheres. Isso das coisas que a gente entende que são declaradas, né, pastor? As pessoas que vão lá e fazem alguma denúncia. No Acre, lá na ponta do Brasil, meu amigo Quinquim, que você é um exemplo, você e sua esposa, para as famílias, o Quinquim e a esposa são um exemplo a ser seguido do que um casal pode juntos. Parabéns para vocês. No Acre são 3,40 mulheres a cada 100 mil. É um absurdo que a gente vive. E eu faço questão, eu acho que tem 3 mulheres que eu falo todos os dias. Tereza, minha mãe e a Eliane. Eu carrego comigo o respeito pelas mulheres, falei isso semana passada e vou repetir isso hoje aqui. Eu sou filho de família humilde, minha mãe dona de casa, meu pai representante do laboratório. E quando a gente mudou para Petrópolis, Leonara, meu pai dizia para mim o seguinte: meu filho, eu tenho só uma coisa que eu posso te dar, eu não tenho herança, mas vou te dar estudo. Me colocou para estudar no Colégio de São Vicente. Seu Genésio, deve estar chegando aí. E naquela época eu tinha uns amigos que tinham uma condição financeira, social, muito melhor do que a nossa. A gente não tinha empregado em casa, não tinha, então eu ajudava a minha mãe. E minha mãe me colocava para lavar o vidro, varrer a casa e ajudá-la nos serviços de casa, Ellen. E aí eu dizia assim, e Tereza também me coloca, isso não tem, não mudou nada a minha vida, não mudou nada, não mudou nada, até porque a gente precisa participar. Eu chego em casa, aqueles dias tranquilos, Eliane, que eu venho passando, chego em casa, tá a pia lá, eu vou ajudar. Por que não? Por que não? A minha pergunta é por que não? Eu duvido que a mãe do Arthur não coloque ele para lavar uma louça em casa. O Arthur é meu filho, então assim, eu duvido.
Marcelinho, eu sei que faz, e por que não? Eu acho que a vida é parceria. E é isso que a gente faz. O nascer da política pública, meu amigo Fidias, doutor, o nascer da política pública, ele começa dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Eu tenho 72 projetos de leis aprovados que todos nasceram de dentro do gabinete e de alguém que trabalhava comigo. É naquilo que eu acredito. É na mudança dentro dos nossos lares e dentro do nosso coração. A gente aprende todo dia. E eu, todo dia, aprendo mais a respeitar as mulheres. Se não através da Leonara, através da Tereza, da Eliane, está aí a Marcela me filmando aqui, que me atura há mais de 18 anos. E, para finalizar, meu amigo Marcelinho, Mariana, Isabela e Clay, também outra família linda, que eu vi nascer, né, que eu vi crescer, a família que eu vi nascer, e hoje estão aqui as duas meninas que fizeram 15 anos, e a gente tem que fazer, Marcelinho, é por elas. Por nós, a gente já está encaminhando para o final, mas o que nós queremos é que a Mariana e a Isabela estejam daqui há 10 anos dizendo assim: aquela reunião que eu fiz ajudou a mudar a cabeça do bairro de Nogueira, da cidade de Petrópolis e do Brasil. E é para isso que a gente trabalha. Muito obrigado, Eliane. Obrigado, meu amor. Um bom dia a vocês todas. A gente hoje pode dar posse oficialmente a Leonara quando acabar, né? Você finaliza, amor. Gente, bom dia. Obrigado, Demerval. Peraí. A Eliane é a maior artista que eu conheço. Ela é a maior artista que eu conheço. Glória Pires, todo mundo perde para ela. Eliane, você, obrigado pelo carinho. Essa caravana de mulheres vitoriosas, mulheres virtuosas, as mulheres que são verdadeiras, muito obrigado. A gente vai levar para o Rio de Janeiro inteiro e depois para representar vocês no Brasil. Obrigado, Eliane, obrigado a vocês pelo carinho. Olha, queria agradecer a presença do Marcelo Zeinotti, que é nosso dirigente do PRD do Estado do Rio de Janeiro, a Josi, que é do PRD de Nova Iguaçu, presente aqui conosco. Doutor Fidias, representando o secretário Wesley Barreto, que foi... Doutor Fidias é o chefe de gabinete da Secretaria de Ação Social da cidade. O Wesley, como secretário de Ação Social, ele, 3 vezes por semana, ele tem que estar no Ministério Público. E hoje ele foi convocado para participar, isso eu esqueci mesmo de falar, para participar do simulado de grandes desastres na cidade de Petrópolis. Então, por isso ele não está aqui, está representando a prefeitura da nossa cidade nesse simulado. Obrigado, doutor Fidias, por ter vindo representar o secretário. A nossa amiga Cris e Kelly, representando o PRD da cidade do Rio de Janeiro. E as mulheres aqui presentes, quando assinaram ali a lista de presença, vocês vão entrar num grupo, mas não é, fique tranquilo que não é num grupo de bom dia, boa tarde, nem boa noite, né? É um grupo da caravana do PRD no estado do Rio de Janeiro, onde aquele grupo nós iremos postar as fotos e as informações da caravana, né, que estará percorrendo aí o nosso estado, tá certo? Bem, para dar início então à nossa sessão de palestras, convidamos a Leonara para abrir esse ciclo dos palestrantes. Leonara, que é a presidente, tomará posse hoje, né, presidente do PRD Mulher do município de Petrópolis. Bom dia a todos, a todas. Para mim é uma honra muito grande. Estou bem emocionada, mas vou segurar, porque eu sou uma mulher forte, né? Sou uma mulher bem forte, como todas nós somos. Eu nasci de uma mulher muito forte, muito, que começou a fazer faculdade de engenharia civil. Não vou chorar, não. Minha mãe não chorava, ela falava: eu tenho uma dificuldade para chorar. Chora, mãe. Não, não consigo. E eu estou indo nessa vibe. Minha mãe começou não vou palestrar, vou contar só um pouquinho da minha trajetória. Então, eu vim de duas avós,
uma nordestina, uma petropolitana muito forte. Minha mãe era uma pessoa de muita fibra, muito forte, que começou a realizar um sonho de se formar engenheira civil em 1975, já tinha feito magistério, já era professora, já dava aula, mas ela deixou nós 3 em casa, eu e meus 2 irmãos, e entrou na faculdade, na UCP, através de bolsa. Não pagava nada, através de uma bolsa que ela concorreu. E entraram 2 mulheres. Uma desistiu no meio do caminho, mas a minha mãe se formou naquela turma que tem grandes engenheiros formados aqui em Petrópolis. Então, acho que ela se formou em 78. Então, assim, eu vim de uma trajetória de uma mulher exemplo, de uma mulher que é exemplo para os meus 5 filhos, que eu tenho muito orgulho de tê-los. Eu tenho um filho homem que ele fala, eu agradeço muito por ter a família que eu tenho, ter o exemplo que eu tive dos meus avós, o exemplo da minha mãe, não é, Murilo? Agradeço muito que eu nasci de vocês. Tive uma avó nordestina lá em Sergipe, sangue quente, arretada, que faleceu de parto, que hoje em dia a gente nem costuma muito falar, mas ela teve muitos filhos e ela morreu lá no sertão do Agreste de Sergipe. Mas eu carrego a minha avó aqui no meu peito. Eu carrego a minha outra avó materna também aqui, com a fibra que ela tinha, de ter ficado doente logo cedo. Mas ela lutou e criou a gente com grandes valores. Ficou muitos anos com a gente. Eu sou uma mulher vencedora, vitoriosa. Passei por um câncer. E na minha caminhada um dia, quando candidata a vereadora pelo PRD, que muito me honra, lá no Morro do Alemão, conheci uma senhora, quando eu estava contando para ela e convencendo a ela votar em mim, ela falou, vou votar em você, minha filha, porque você levou uma facada no peito. E eu nunca tinha escutado isso. E é verdade. A gente que tem câncer de mama, a gente leva uma facada no peito. E eu levei uma facada no peito, venci e estou aqui. Muitos me viram careca pela rua, não é, Juan, Verônica? Muitos. Eu não usei peruca, eu não usei lenço, eu não usei nada. Eu fiquei careca. Eu gostava de mim careca, diferente do Nescau, que foi lá implantar o cabelo. Eu me achava linda careca. Não é, Fides? Fides ficou comigo muito tempo na minha caminhada aí. E venci. Estou em remissão, me sinto vencedora, me sinto vitoriosa. E peço a todas vocês e a todos vocês também, porque o câncer de mama não dá só na mulher, no homem também, que fiquem atentos aos seus exames, tá? Porque eu já tinha passado 2 vezes anteriormente e na terceira foi para retirar, então eu tenho 78 pontos até a axila. Não coloquei a mama ainda, não sei se quero colocar, porque essa é uma marca da minha história. E talvez eu não queira colocar o silicone, o peito, o bico, o que quer que seja. Eu talvez pense que queira ficar desse jeito. Que isso é a minha marca. Está marcado na minha história. E a minha história, Marcos Vinícius, começa lá atrás, quando eu tinha 12 anos, em 1982. Sim, eu sou de 1970, quando o Brasil foi campeão. Não foi? Não foi, Scudese? Então, eu venho lá de trás, quando um dia eu prestei atenção numa mulher falando, na casa dela, falando e palestrando e dando ordem, fazendo assim e pensando política. Porque ela estava por trás do nosso prefeito Paulo Ratz. Eu prestei atenção na Ana Maria Ratz. Ela foi a minha líder durante muitos anos. Eu aprendi a ouvir, a acolher e a fazer política e a fazer o meio de campo, observando a Ana Maria Ratz e todo o jeito que ela lidava com tudo, e a sagacidade e a inteligência.
vai fazer 88 anos, e ela quer conversar com o Marcos Vinícius, quer tirar foto com vocês, quer que eu leve vocês lá. Ela está morando onde? Na Gávea. Falei com ela, chamei ela, ela falou, traz o Marcos aqui porque eu adoro eles, e traz a Eliane. Então, eu aprendi ali na Casa dos Rates. O que muito me honra, o que muito me orgulha. Há muito tempo, e desculpa aí, Tereza, há muito tempo, eu já paquerava o PTB. E eu falava, se um dia eu sair do PDT, que era o meu partido, por ideal da educação, eu quero conversar com Marcos Vinícius. Scudese estudou com Roberto Jefferson. Scudese, me leva para conversar com Roberto Jefferson. Aí o Scudese, mas você está sossegada no PDT. Calma. E falava também com algumas pessoas. Um dia eu quero ir conversar com o Nescau. E assim, o universo conspirou. E aonde eu fui parar? Prefeito Ingo pediu, vá lá, você tem uma reunião com o Fábio Júnior, vai alinhar para você ir ficar com Marcos Vinícius. Então, assim, toda aquela vontade, Tereza, se idealizou. Hoje eu estou aqui iniciando essa presidência. A gente tem quase 3.000 habitantes, a maior parte dos habitantes são mulheres, e a gente vai levar, sim, Clay, Rita, Silvinha, Juan, Verônica, Bel, minha equipe, todo mundo aqui, Cláudio. A gente vai levar o PRD 25, mulheres de visão, mulheres vencedoras, mulheres vitoriosas, mulheres do Marcos Vinícius Nescau. Tereza, tu vai ter que engolir, não tem jeito. A gente vai levar a proposta da força da mulher petropolitana para todos os cantos desse Petrópolis. Não vamos, Silvinha, levar lá para secretário? Nós não vamos levar para todos os cantos, para o Bingen, para o Independência, para a Posse. Cadê o Vitinho? Vitor, para todos os lugares, Alto da Serra com meu irmão Fídias, Castelo, São Manuel, para todos os lados. Para todos os lados dessa cidade tem uma mulher que precisa do diálogo, do comprometimento, da conversa, né, Farofa? Cadê o Vitor? Vitor está ali. Então, assim, a gente vai levar para todos os cantos. Eu estou aqui com a presidente da Associação de Nogueira. Levanta aí, Tati, por favor. Mulher de guerra, batalhadora. Foi minha aluna para variar, e eu vou falar da minha profissão. A minha profissão eu escolhi ser professora, porque através da educação, eu não gosto muito da palavra empoderar, mas através da educação, a gente leva as mulheres muito mais longe do que elas possam supor que elas conseguem. Por que você não pode se formar? Porque eu não tenho documento? Porque não é, Verônica? Porque eu morava no Ceará. Derek, a gente fez uma matrícula esses dias, minha equipe ali de trabalho está ali. A gente fez uma matrícula de 2 mulheres lá do Ceará. Elas foram procurar porque elas queriam voltar aos bancos escolares. Aí a gente dá um jeito, não sei o que, matricula nessa série, faz teste nível, jeito tem. E a gente dá essa oportunidade para as mulheres. Eu tive só um filho homem. Por que será, né, Antônio César? Que Deus me deu 4 mulheres de fibra. E o Murilo me ajuda a comandar essas 4 junto com o Scudese. Ele me ajuda. Eu tive o Murilo, que é o meu filho amado, meu filho querido, meu companheiro de trajetória aqui na Terra. Meu filho querido e amado, com 19 anos, Eliane. Depois passaram-se longos 13 anos, eu tive as gêmeas, que você roubou de mim. Você roubou. Você só falou São formadas advogadas. Vieram naquela pegada de... tem uma pedra aqui, sobe na pedra, pula, vai para outra. Não me enche o saco. Vai, corre atrás do teu sonho. Se forma, vai ajudar seu irmão, seu tio no escritório. Eu tive 2 irmãos homens. Eu sou uma mulher no meio de 2. Um mais velho e um mais novo.
E depois eu tive a minha filha, que ia vir junto com elas, desistiu, veio depois sozinha, que é uma cientista. Então, são mulheres na ciência, mulheres no direito, mulheres que acolhem, que escutam. Eu tenho certeza que a ciência que a Laura Luísa Rocha faz está voltada para a mulher. Eu não consigo entender direito, porque é biofísica, tem que ter um dicionário próprio do lado. Mas eu sei que a maioria do que vem em consequência de tanto estudo e dedicação que ela está indo para o mestrado, com essa carinha de criança aqui, vai favorecer a vida das mulheres. O que eu mais falo com Fernanda e Geórgia, é: ouça, acolham a pessoa que chegou no escritório. Minha nora está aí de testemunha, meu filho também. Ouça, a pessoa chegou, ela quer falar, ela quer botar para fora, ela quer desabafar, ela quer acolhida, entendimento e ela quer ação na justiça. Mas primeiro, escutem. E eu tive a minha filha querida e amada do segundo casamento, é uma italianinha retada, que é a Alice Scudesi, essa pequenininha aqui, que tem opinião própria, decisão, vontade, e a gente respeita, né? Tá pré-adolescente. Atriz, dançarina, estudiosa, faz teatro há 7 anos, já protagonizou 3 filmes. Vou falar de você. E é dançarina do nosso grupo de dança alemã, Bauer Group. Prestigiem na Bauer Fest. Vocês que são aí, vocês são do Rio, né? É a nossa festa, é a marca de Petrópolis, né? A colonização alemã. E essa semana foi aniversário da nossa cidade. Então, aqui queria deixar registrado para vocês. Essa é a minha trajetória. Tive câncer, perdi meus pais. É a trajetória. Todo mundo tem a sua vida, a sua marca, a sua história. Eu contei um pouquinho da minha. 35 anos na rede pública municipal. 35 anos de dedicação à educação petropolitana. Muitos e muitos alunos passaram pela minha mão. Muitos. Eu não posso deixar de falar do meu esposo, do marido, né, Eliane? Que acompanha, que está junto, que apoia. Meu companheiro de vida, né, Scudesi? Está sempre ali na retaguarda. E o apoio de um Demerval, o apoio de um Scudesi, o apoio dos maridos entenderem que o nosso lugar é no tanque de guerra, que o nosso lugar é atendendo as famílias de Petrópolis, dos distritos, como a gente faz o tempo todo, é muito importante, fundamental, e eles apoiam. Agradecer aos meus filhos, a minha equipe que está ali. Foi aniversário do Feeder, sexta-feira 13 também, né? Sexta-feira 13, sexta-feira passada. Eu tenho 2 irmãos, Jairo e Anderson, também são formados, estão muito bem encaminhados. Mas se eu fosse escolher um irmão, eu ia escolher o Dr. Fides. Ele é meu irmão de vida. A gente se conheceu no Conselho Municipal e a gente nunca mais se largou, lá desde 2018. Né? A gente vai fazer 10 anos de amizade. Se Zé Ruela e o Vitinho, a gente já está junto também, ó. Uma pancada de tempo. E eu te amo muito, tá? Vou falar o nome de 3 pessoas, porque a gente, presidente, tem que compor aqui a nossa bancada executiva do PRD 25, e elas vão saber agora que elas vão compor comigo, elas não sabem. E aí tem um quinto lugar, que se tiver um quinto lugar, eu gostaria que elas tivessem... Tem até o 25º, 25, então beleza. Eu quero convidar 3 pessoas, uma para ser a minha vice-presidente, uma para ser a secretária e uma para ser a vogal. A minha vice-presidente eu quero convidar, pela experiência de vida, de mulher, de trajetória, Rita Caminha.
Eu quero convidar a pessoa que eu conheci através do Rafael, lá em Secretário, num dia de muita tristeza, porque a gente perdeu um aluno e a gente se conheceu num velório. Eu quero convidar a Silvinha para ser a minha secretária. E por último, e não menos importante, eu quero convidar a Geórgia, que está em Petrópolis, porque Fernanda não está muito em Petrópolis, nem Laura, para ser a minha vogal. Minha filha, pode ser? Tá? Então, com esse time de mulheres aqui, experiência, juventude, escuta, amor, acolhida, que é a Silvinha, e eu conversava ali com o nosso presidente, com o nosso vereador, sobre o que eu quero para a Silvinha daqui para frente. Essa mulher aqui, pergunta o Murilo, a gente foi fazer um atendimento lá em Secretário, tu não tem ideia. Ela falou, peraí, Murilo, doutor Murilo, me segue aqui que a gente vai lá naquela casa atender. Tá bom, eu vou montar na minha moto, Silvinha. Lá eles só andam de moto e bicicleta. Vou montar na moto, o senhor me acompanha. Murilo, tá bom. A gente saiu do Valeju, do centro de Secretário, e a gente chegou quase em Paraíba do Sul, fazendo o quê? Santa Teresa, Rafael? Lá em Santa Teresa, a gente não aguentava mais andar. E a Silvinha, eu falei, essa mulher é de fibra, essa mulher é mais forte do que eu quero essa amiga perto de mim. Foi amizade à primeira vista, amor à primeira vista. Quero que o Juan se levante, por favor. Juan é um menino que viu a nossa atuação como diretora adjunta da maior escola do município de Petrópolis, que é o Liceu Cordolino Ambrósio. Já teve mais de 3.000 alunos, né? E ele, na hora de decidir a profissão, qual foi a profissão que você escolheu, meu filho? Pedagogo. Ele escolheu ser pedagogo. Estou escolhendo porque observo vocês trabalhando, né? Gosto muito do jeito. E está com a gente na Secretaria de Educação. Então, é sobre isso. É sobre ser exemplo, é sobre força, é sobre poder. E eu vou trazer a Tati também para ficar com a gente nas caravanas, porque ela é presidente da Associação de Nogueira. Mulher de fibra, está aqui lutando, não tem tempo ruim. Cadê Quinquim? Assistente social como você. Aquele ali, aquela pessoa ali, o Quinquim, dente de ouro. Então, botei a mesa para ele sentar lá no gabinete quando eu trabalhava com a Ana Maria. Ele começou a cafungar no meu cangote. Falei, pô, vou falar com meu marido. Quem é teu marido? Falei, é o Scudete. Ah, então eu vou cafungar mesmo. Meu amigo, todo respeito à tua família maravilhosa, católica, vocês são demais. Quero destacar uma presença que todos vocês me honram muito com a presença de vocês. Mas daqui a pouco a gente vai falar de inclusão. Eu quero falar do meu pastor Rogério, que não mediu esforços hoje com o problema dele de visão, de estar aqui hoje conosco. Tá, pastor? Muito me honra mesmo a sua presença, nosso amigo ali que te trouxe. Então, gente, o recado tá dado. MV, eu quero camisa para minha mulherada depois. Mulheres vencedoras, vitoriosas, PRD 25. Nós temos a nossa força, a nossa luta, a nossa voz, a nossa vez. E a gente vai chegar lá. Juntas a gente vai chegar lá. Tá bom? Parabéns a gente já chegou. À nossa presidente. A gente já chegou. Parabéns à nossa presidente Leonara. Pedir aqui a nossa presidente nacional, fica aqui, presidente, nosso presidente nacional, a primeira-dama Tereza e o vereador Antônio César, para fazer aqui uma foto oficial com o PRD Mulher de Petrópolis, que foi empossado hoje na caravana, na segunda caravana do PRD Mais Mulheres no estado do Rio de Janeiro.
Saudar a presença do ex-vereador Roberto Naval, nos prestigia aí nosso evento. Obrigado ao nosso vereador Naval, prestigiando a segunda caravana do PRD Mulher no Estado do Rio de Janeiro. Bem, senhoras e senhores, nesse momento convidamos a professora Paula Campos para usar da palavra a nossa segunda palestrante da manhã desse sábado. Paula Campos. Alô? Foi? Ah, agora foi. Eu queria perguntar para vocês, antes de eu dar início mesmo, se alguém aqui entendeu o que eu disse aqui no início. O nosso amigo deficiente visual, eu fiz uma fala em Libras. Então, eu estou perguntando para vocês se alguém entendeu o que eu acabei de falar aqui. Alguém entendeu? Entendeu um pouquinho? Ah, muito bem. Eu sempre começo minhas palestras desse jeito, porque na maioria das vezes, quando eu inicio, fica todo mundo assim, olhando para minha cara, tipo, o que ela está falando? E é assim, né, já dá para entender um pouquinho sobre o que eu vou falar, e é assim que os nossos surdos, nossos deficientes auditivos, se sentem no nosso meio. Porque eles olham para a gente, vê um monte de boca mexendo, e eles não entendem nada. Da mesma forma que vocês olharam minhas mãos mexendo, e não entenderam nada. Então, eu já quero iniciar essa manhã sensibilizando vocês de uma forma que todos nós, de alguma forma, às vezes, sofremos uma exclusão, né? Então, os nossos surdos, os nossos deficientes auditivos, todos os dias, praticamente, sofrem essa exclusão de ir a lugares, de verem bocas mexendo e eles não estarem entendendo nada. Meu nome é Paula, como já fui apresentada, né? Eu quero, antes de iniciar mesmo, agradecer ao nosso presidente, Marcos Vinícius, pelo convite, mais uma vez, né? De estarmos juntos, a nossa coordenadora Eliane, maravilhosa, por estar aqui, e agradecer a todos vocês, mulheres lindas, petropolitanas. Eu sempre falo, desculpa quem não é da Serra, tá? Eu sou de Teresópolis, então a gente está junto. Eu sempre falo que mulheres da Serra são lindas, são uma das mais bonitas. A gente tem classe, né? A gente tem estilo. Então eu quero agradecer, e homens aqui também presentes, agradecer por já estarem me ouvindo, né? E agradecer essa troca de conhecimento, que eu sempre falo que todo lugar que a gente vai, a gente não só fala, não só ensina, né? A gente também aprende. Então, o tema da minha palestra é inclusão que transforma, quando a mulher deixa de ser somente incluída e passa a ser protagonista, né? Eu sou Paula, professora de língua portuguesa, literatura, redação, e também professora e intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Prometo ser bem breve, tá? O que é inclusão? Basicamente, garantir participação, oferecer oportunidades, respeitar diferenças e promover equidade. Gente, isso daqui é um conceito bem básico, tá? A gente sabe que a partir daqui a gente tem outras ramificações aqui nesse termo de inclusão. Mas, basicamente, o que a gente espera de uma inclusão é isso aqui. Garantir a participação. E isso aqui, gente, serve para todos, tá? Não estou falando só de pessoas com deficiência, não. Todos nós, né? Quem não quer oportunidade? Quem não quer ser respeitado, né? Então, esse termo de inclusão não é somente para pessoas com deficiência, mas é para todos nós, né? Eu quero ser respeitada, eu quero ter oportunidade, né?
Quando falamos de inclusão, pensamos em quê? Basicamente, acessibilidade, adaptação de espaços, direitos garantidos, respeito às limitações. Sim, isso é básico, isso é maravilhoso, a gente precisa disso sim, a gente precisa garantir sim essa acessibilidade, essa promoção dessas pessoas. Mas será que inclusão é só isso aqui? Será que só isso daqui basta? Será que isso daqui... Estou fazendo um monte de pergunta. Será que isso daqui é o suficiente? E mais, isso daqui, que é o básico, acontece? Não. E é por isso que, assim como a nossa amiga presidente, né, a recém-nomeada agora, falou de contar um pouco da experiência, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para a gente ver como que isso daqui não funciona integralmente. Eu sou intérprete de Libras, como já disse, já vai fazer 20 anos. Não sou velha, comecei muito nova. Não me julguem pela idade. Eu comecei bem novinha, comecei no ensino médio. Então já tem bastante tempo no ramo, mas sou muito jovem. Mas enfim. E o que acontece? Como intérprete de Libras, vivenciando ali com os surdos, numa escola pública, e eu comecei a perceber como que a inclusão realmente não funciona. Porque é muito fácil. Gente, hoje é lei. A gente tem intérprete, certo? Intérprete, né? A gente vê muito em propaganda política, em alguns eventos e tudo mais, é lei. Então, é lei quando um aluno surdo se matricula numa escola, ele ter a intérprete de Libras na sala de aula com ele, e foi isso que aconteceu comigo, né? Eu acompanhava esses alunos surdos dentro de sala como intérprete de Libras. Isso é inclusão? Sim, é inclusão. Ele fala em Libras, então ele precisa de uma intérprete, já que o professor está na sala dando aula e ele não entende a professora. Então ele precisa de um intérprete para poder fazer a mediação, certo? É inclusão? Sim. Mas, e quando não tinha aula? Era recreio? Hora da merenda? E aí? Sabe o que acontecia? O surdo ficava sozinho ali, isolado. Todo mundo brincando, jogando bola, fazendo brincadeiras, e o surdo sozinho, isolado. Por quê? Ninguém sabe conversar com ele. Ninguém sabe falar com ele. Aí ele vai tentar brincar. Ih, não estou entendendo. Sai fora. E aí ele ficava sozinho ali na hora do recreio, na hora do lanche e tudo mais. Ou então ele vinha para cima de mim. Então, às vezes, eu ficava sobrecarregada. Por quê? Porque eu tenho essa sensibilidade. Então ele vinha, olha, eu preciso comprar na cantina. Olha, eu quero repetir a merenda e a moça lá não está entendendo o que eu quero repetir. Ah, eu queria muito brincar, mas ninguém me entende e tal. E aí, às vezes, eu perdia, mas às vezes não, quase sempre, eu perdi o meu recreio, o meu horário de lanche, para poder ficar com ele, porque eu ficava sensibilizada com aquilo. Então, amores, desculpem falar amores, queridos, porque professor é assim, né? Acha que está falando sempre com seus alunos. A inclusão não acontecia de verdade. Não basta ter uma intérprete ali interpretando na hora que o professor está dando aula, né? É preciso que ele seja incluído no meio dos colegas, né? Então, quão bom seria se alguns colegas, pelo menos, soubessem um pouquinho de Libras, para pelo menos falar assim, vamos brincar? Ou então, vamos comer junto? Né? Então, isso aí seria uma inclusão de verdade. E infelizmente, o que não acontece. Outro caso, assim, que acontece muito com os surdos, é emprego. Eu tenho colegas surdos, formados, faculdade e tudo mais, currículos maravilhosos, mas que não conseguem emprego. Por quê? Toda vez que o RH, sei lá, vai olhar, cara, que currículo bom. Mas como é que a gente vai falar com ele? Não tem ninguém aqui que sabe. Como é que eu vou contratar um cara? Como é que eu vou tratar uma mulher? Né? Eu fui intérprete de uma menina que se formou em biologia, ciências biológicas. Ela queria trabalhar em laboratório, né? Analisar exames de sangue e tudo mais. E o currículo bom, ela se especializou, fez várias especializações e todos eles falavam a mesma coisa. Não posso contratar, nosso currículo dela é impecável, mas não posso contratar porque como é que a gente vai falar com ela? Como é que a gente vai falar, orientar, se ninguém conversa, se ninguém sabe Libras?
E aí, sabe o que acontece? Um desses meninos surdos trabalha num almoxarifado de um lugar lá, organizando papel higiênico, essas coisas. Essa menina, formada em biologia, não trabalha, não está no mercado de trabalho. Tem uma outra também que se formou em pedagogia, acho que foi pedagogia, trabalha fazendo depilação. E isso porque conseguiu ainda uma oportunidade, porque depilação ela não precisa falar, né? A menina deita, ela faz a depilação, dá um tchauzinho, a menina vai embora. Então, é mais um caso de que a inclusão não acontece de verdade. E o último, que para mim foi mais impactante, eu sofri muito na época quando isso aconteceu. Uma das minhas amigas, surda, né, engravidou, estava, né, grávida e tudo mais. E ela é uma pessoa que ela é bem ativa, sabe? E a mãe dela trabalha e tal, então assim, ela mora com o marido dela e tudo mais, mas assim, ela consegue até que se virar sozinha, vamos dizer assim, né? Eles acabam tendo que se adaptar. O mundo não conversa com eles, então eles acabam se adaptando, né? E aí, de vez em quando, passei sem querer. O mundo aqui. De vez em quando ela me solicita, quando ela tem que resolver alguma coisa, porque as pessoas não entendem, né? Então, às vezes, ela me manda um WhatsApp, você pode ir ao banco comigo? Eu preciso resolver um negócio. E já fui várias vezes. Você pode ir numa audiência que eu preciso e tal, que saiu um negócio meu lá do advogado e tal. Você pode ir comigo na audiência? E já fui várias vezes, né? Mas nem sempre eu consigo. E essa situação que aconteceu com ela foi uma de que eu não pude ir, a mãe dela não pôde ir, porque estava trabalhando, né? Eu também estava trabalhando na hora. Ela me mandou mensagem que estava passando grávida, que estava passando mal, se eu poderia ir à emergência, né, no hospital com ela. E eu, infelizmente, eu estava na escola dando aula, eu não podia sair. E eu disse a ela, olha, não posso, infelizmente, hoje eu não tenho como te ajudar. Porque minha mãe também não pode. Eu falei, amiga, infelizmente, eu não posso. E ela foi sozinha, ela não estava se sentindo bem. Ela foi sozinha para o hospital. Chegando lá, ela tentou se comunicar e falando e tal, o que ela estava sentindo, aquela coisa toda. Enfim, ninguém conseguiu entender ela. E o que aconteceu? Ela sofreu um aborto. Aquilo me matou. Eu até me senti culpada de coração, porque eu falei, meu Deus, eu não fui com ela. Mas, gente, naquele dia eu não consegui ir, não pude ir. E toda vez que eu conto essa história, eu chego a me arrepiar. Porque, por falta de comunicação, ela sofreu um aborto, ela perdeu o filho. E assim, isso machucou muito ela, nossa, ela ficou arrasada. E a gente também, que convive um pouco ali com ela, né, junto. E aí eu falei, gente, que inclusão é essa? Né? Tem que ter, em alguns espaços assim, tem que ter pelo menos um intérprete, né, para atender essa demanda. E a gente não tem. Então, isso daqui que eu disse, às vezes acontece, né? Eu não estou aqui para reclamar, muita coisa acontece. Sim, a gente tem que agradecer, a gente já conquistou bastante coisa, né? Hoje em dia a gente tem nesses eventos, temos intérpretes, né? Hoje em dia a gente já assiste teatros com interpretação em Libras. Sim, temos, né? Eu agradeço muito, né, essa lei que oficializou aí a Libras, né? Então a gente tem reconhecimento de profissão de intérprete, sim, mas a gente pode conseguir mais. Além dessa inclusão de pessoas com deficiência, como eu disse, fala-se muito sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Mas e a inclusão das mulheres? Nós, mulheres, a gente se sente realmente incluída em todo o tempo? Aqueles conceitos que eu botei lá no início, né? Oportunidades, respeito, isso acontece sempre? Será que as mulheres se sentem de fato incluídas na sociedade? Sabe por quê, gente? Esses casos que eu contei para vocês aqui, beleza, são casos de pessoas surdas, sim. Mas antes delas serem surdas, elas são pessoas. Elas são mulheres, como eu, como você. Eu estou me direcionando mais a mulheres porque a gente está no evento, né, PRD Mulher. Mas os homens se sintam incluídos também, né? São pessoas, né? É uma mulher grávida, independente se ela é surda, se ela é ouvinte, é uma mulher grávida, né? E aí, será que a gente, né, falando aqui, ó, tete a tete, será que a gente realmente sente essa inclusão? Isso aqui é muito importante. Estar presente não é o mesmo que participar.
Muitas mulheres estão, mas poucas decidem. Gente, não tem quando a gente está muito cansado, morta, nossa, trabalhou muito, fez muita coisa, está muito cansado. Aí você tem que ir a uma reunião, você tem que ir a um evento. Aí você chega e fala assim, cara, eu só estou aqui de corpo presente. Porque a minha alma está lá na minha cama. Né? Hoje mesmo pode ter gente aqui assim, gente. Né? Trabalhou a semana toda, sábado de manhã, às vezes chegou aqui e falou assim, caraca, estou só de corpo presente. Porque olha, minha vontade era estar lá na minha cama, lá assistindo minha série, meu doraminha na Netflix. Entendeu? Isso acontece, né? E é normal. A gente está cansado. E aí acaba que no evento, o que você faz? Você não faz nada. Você não opina, você não decide, você fica quieta porque você está cansada. Né? Eu estou aqui só de corpo presente, então me deixa quieta. Né? Então você não fala nada, você não faz nada, porque você está cansado, isso é normal. Acontece muito. Nossa, comigo, meu Deus, eu vou à igreja, eu peço até perdão, Jesus. E o pastor está pregando, eu estou assim, ó. Né? Porque eu estou cansada, isso acontece. Né? Agora, isso não pode acontecer em decisões que a gente precisa tomar. Por exemplo, eu faço reuniões em escola com pais, mães, né? As mães que a maioria das vezes vão nas reuniões de alunos, né? Dos filhos. Gente, você vê aquela mulher que ela só está de corpo presente sempre. E aí, a gente está falando lá, as mães estão falando, cara, as mães às vezes dão umas ideias bizarras para a escola. E aí aquela mãe fica igual uma planta, não abre a boca. Aí eu falo, gente, o povo está decidindo coisa do filho dela na escola e ela não fala nada. Por quê? Está de corpo presente, mas não participa. Né? E olha que é filho, hein? Tá? É da vida do filho dela na escola. E isso acontece em tudo quanto é lugar, gente. Mulheres que não participam, só estão ali de corpo presente. E eu quero agora cutucar você em relação a isso, já que eu comecei falando de inclusão, né? A gente tem que participar, a gente não tem que estar só de corpo presente em tudo, é decisões da nossa vida. A gente vai deixar, igual já falaram aqui, a gente vai deixar outro decidir por nós? Sendo que a gente tem voz, então eu quero cutucar você hoje nessa manhã para dizer o seguinte, essas minhas alunas, elas não têm voz, literalmente. A gente tem. E se para a gente é difícil, a gente tem essa dificuldade de nos posicionarmos, de falarmos, de dar uma opinião, né? De numa reunião de pais, eu não falar nada a respeito daquelas ideias doidas que aquelas mães estão dando. Imagine essas, que se comunicam em Libras. Imagina a maior dificuldade ainda delas, né? Então aqui, ó, quando mulheres não ocupam espaço de decisão, é o caso da reunião de pais, ó, nossas demandas são invisibilizadas. Porque é a demanda do filho dela. Por que ela não fala ali? Não, eu preciso que o meu filho disso aqui na reunião, na escola. As demandas vão. Nossas experiências não são consideradas. Todas nós temos experiência, gente, para contar. Todas nós. Agora, se a gente não conta, ninguém sabe das nossas experiências. E outra aqui, ó. Decisões ficam incompletas. Gente, eu não sei quem é casado aqui na casa de vocês. Agora, na minha casa, quando o meu marido, ele está aí, não me ouça, mas na minha casa, quando o Bruno toma alguma decisão sem me falar, dá ruim. Ah, mas dá muito ruim. Dá. Ainda bem que ele saiu, não está aqui, está lá fora. Mas dá. E depois eu falo, eu não aguento. Aí eu falo, você não me perguntou, você não me consultou. Então, assim, nós temos um papel importante na tomada de decisões, gente. Nós, como mulheres, ninguém tem a sensibilidade igual a gente. Tem homem sensível, homem tem sensibilidade? Tem, óbvio que tem. Mas igual a gente, não tem. E o nosso jeito de pensar, o nosso olhar, a nossa visão. Eu adorei o MV Mulheres de Visão. Adorei essa definição, porque eu sei que o MV abrange muita coisa, né? Virtuosa, valorosa, já me senti dentro de todas. Virtuosa, valorosa, vencedora, já me senti. Ih, demais! Víbora!
Adorei! Mas eu gostei muito de mulheres de visão, porque nós temos uma visão diferenciada do homem. O homem é muito prático, né? Não, a gente não. A gente tem uma sensibilidade mais profunda, uma visão mais profunda, né? E é essa visão que a gente tem que usar para quê? Para defender mulheres. Para ser a voz dessas mulheres que eu compartilhei aqui, que não conseguem emprego, que sofrem aborto. É para isso. Se não... Fala, quebra. Vem, seu Genésio. Bem-vindo, seu Genésio. Ó, se nós não estivermos nos espaços de decisão, alguém decidirá por nós. É o que já foi falado aqui, né? E aí o que você vai fazer? Você vai votar nulo? Para outra pessoa decidir quem vai representar você? Você vai ficar quieta na reunião de pais? Para aquelas mães malucas darem umas ideias bizarras sobre o que tem que ser na escola e você vai ficar quieta e seu filho vai ter que arcar com aquilo dali? Né? Então a gente tem que levantar a nossa voz. A gente não pode deixar a gente decidir coisa da nossa vida, gente. A gente tem que tomar essa postura, essa posição, né? Ela falou aqui que não gosta daquele termo empoderadas, eu também não. Sabe qual é o termo que eu gosto, presidente? Posicionadas, né? O mundo não precisa de mulheres empoderadas. Já passou, já saiu de moda, já tem muita empoderação aí. O mundo precisa de mulheres posicionadas, que deem voz a essas que não têm. E aqui, ó, para resumir, política, o que é política? Decidir prioridades, criar soluções, representar pessoas, transformar realidades. Essa é a minha visão de política. E, gente, eu sou crua, tá? Não sou igual a presidente Eliane aí, não. Eu sou bem crua em relação a isso, mas na minha visão política é isso daqui. Decidir prioridades, criar soluções, representar pessoas, transformar realidades. Eu achei isso aqui incrível. Representar pessoas e transformar realidades. Gente, imagina você representando essas mulheres que eu falei aqui, que não têm voz, dando voz a elas, né? Trazendo essa representatividade, essa visibilidade dessas mulheres que não são vistas. Eu achei incrível. E assim, eu aprendo muito com a Eliane, né, sobre isso, sobre a gente se posicionar, sobre a gente não deixar pessoas decidirem no nosso lugar, né? E eu quero incentivá-las também, né, a se posicionarem. Não quero ser candidata, como foi dito, eu também não quero não. Não quero não. Mas ficar parada e decidir o que deixarem outras pessoas decidirem por mim, isso eu não deixo mais. Então, eu quero incentivá-las. Não quer ser candidata, não interessa, mas decidam. Tomem decisão na sua vida. Não deixe que ninguém decida por você. Represente na sua comunidade, no seu bairro. Represente aquela que não consegue, aquela que não tem voz, aquela que tem vergonha. Represente, né? Transforme a realidade dela. Que eu tenho certeza que os frutos que a gente vai colher não tem nem preço. A voz da mulher carrega experiência, sensibilidade social, visão de cuidado, força de transformação. Foi o que eu falei. Gente, ninguém pode falar de mulher se não for mulher. Quem sabe da nossa vida, da nossa experiência, do que a gente sente, do que a gente sofre, é mulher. Então, quem sabe... Eu nunca sofri aborto, graças a Deus. Mas eu sei o que é gerar um filho. Eu sou mãe, tenho 2 filhos maravilhosos. Estão lá dormindo na casa da minha amiga. Recebi uma foto do Otávio todo torto, dormindo lá. Mas assim, gerei. Fiquei menstruada, né? Então, eu sei o que a mulher sente. Parir. Então, eu sei o que a mulher sente. Quando menstrua, a cólica que sente. Nossa, depois que eu liguei as trompas, pai amado, minha menstruação desce, que é uma coisa, é uma cólica horrorosa. E aí, se eu vou falar com mulheres que estão sofrendo isso, eu sei falar. Porque eu vivo, eu sinto. Então, mulheres sabem o que mulheres sentem. Sabem o que mulheres precisam. Então, são mulheres que têm que falar para mulheres. Do Pix. Gente,
Essas 3 letrinhas é uma coisa maravilhosa. Gente, e o barulhinho, né? Ah, gente, Pix é uma coisa incrível. Meu Deus do céu. Às vezes meu marido me manda mensagem assim: oi, amor, você vai fazer janta? Já planejou o que você vai fazer pro jantar e tal? Precisa de alguma coisa? Eu falo: preciso, meu amor, Pix. E você já sabe de cabeça a minha conta, minha chave? E é isso. Mulheres conhecem mulheres. Mulheres precisam falar para mulheres. E a inclusão verdadeira, já estou finalizando, significa escutar, valorizar, incentivar, abrir espaços e ocupar espaços. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está abrindo espaço para vocês, né, para que vocês ocupem os espaços. Né? É incrível isso. Isso é inclusão de verdade. É você abrir o caminho e deixar aquela pessoa entrar no caminho e ocupar aquele espaço. Não basta estar presente, como eu falei. É preciso participar, influenciar e decidir. A sociedade precisa de mulheres que participem, opinem, liderem, se posicionem. Então, que hoje vocês saiam daqui falando: eu não sou uma mulher empoderada, eu sou uma mulher posicionada. Quantas de nós já tivemos ideias e não falamos? Quantas de vocês aqui? Dependente, gente, como eu falei, uma reunião de pais. Às vezes teve uma ideia para dar para a escola e ficou quieta. Ou até aqui mesmo, várias ideias para poder falar com o presidente, com a coordenadora, e aí ficam quietas. Gente, não guarda na gaveta, não. Eu sei que a gente tem um monte de ideia para dar e a gente tem que se posicionar e dar essas ideias. Quantas coisas já poderiam ter acontecido aí, ó, e mulheres que tiveram essas ideias que guardaram na gaveta, né? E aí, para eu finalizar, eu coloquei essa frase aqui, que eu me identifiquei muito. Desculpem os homens. O homem adquire a força, a mulher nasce com ela. Muito obrigada por terem me ouvido. Espero que a gente tenha feito uma troca legal. Obrigada. Essa foi a professora Paula Campos. O homem adquire a força e a mulher nasce com ela. Eu queria parabenizar. É a segunda vez que eu vejo a sua palestra e cada vez ela toca mais a gente. Né? Então, parabéns pelas palavras, pelo posicionamento. Obrigada. E a gente está aqui uma lembrança para você. Mimos. Obrigada. 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 Obrigado à nossa primeira-dama, Tereza Campos, e a Paula Campos, né, pela palestra de hoje. Bem, deixa eu só desligar aqui o microfone da Paula. Não estou acostumada, gente, com essa vida. Muito bem. Olha, gente, nós estamos quase encerrando a nossa segunda caravana do PRD Mulher, mais mulheres no PRD no estado do Rio de Janeiro. Ô Paula, enquanto você falava, né, aqui a sua apresentação, eu recebi aqui uma mensagem do nosso presidente nacional, o Marcos Vinícius, e ele me mandou a seguinte mensagem. Ele gostaria de depois, né, de conversar com a senhora, né, porque além de ser o presidente nacional do PRD, né, além dele comandar os nossos estados brasileiros, ele é o presidente do estado do Rio de Janeiro também. Né, e ele quer entender melhor essa questão da inclusão, porque ele quer fazer do PRD Estado do Rio de Janeiro referência para todo o Brasil. Né? Então, depois do evento, vamos marcar essa agenda com o nosso presidente. Né? Missão dada, missão cumprida. Ele mandou aqui a mensagem, nós temos que transmitir. Bem, para encerrar, né, o nosso ciclo de palestras na segunda caravana do PRD Mais Mulheres do Estado, convidamos o empresário Carlos Fari. Só uma questão de ordem. Quem tomou café, diga eu. Então eu quero ouvir o maior bom dia que tu tem para dar. Sabe aquele bom dia que espanta todo mal, espanta inveja, espanta olho gordo? Sabe aquele bom dia que tu dá que o universo te responde com muita coisa boa? Sabe aquele bom dia? Olha aqui para mim, hoje já é o melhor sábado da sua vida. Então tu vai me dar o melhor bom dia que tu tem para dar, beleza? Bom dia! Bom dia!
Agora sim você chegou. Agora sim você chegou. Gente, Demerval, meu padrinho, general, ele me apresentou como empresário, mas eu sou pastor antes de qualquer coisa. E como um bom pastor, quem acredita em Deus, diga eu. Independente de religião, ele é real. E eu não falo de religião, eu falo de fé. E como pastor, é inevitável quando o céu fala comigo, né? E enquanto eu estava sentado, eu tinha uma palestra aqui preparada para compartilhar com vocês algumas histórias, algumas experiências, mas algumas coisas foram me movendo a mudar um pouco a minha fala. Eu posso deixar o céu falar com você hoje, sim ou não? Amém ou não amém? Eu estou acompanhado hoje da minha esposa Karine, que está ali com meu filho mais novo, o Henry, de 4 meses. É a mulher mais linda da sala, me desculpe as demais. Estou acompanhado também do meu parceiro, pastor Leandro, homem experiente. Ele parece mais novo do que eu, mas ele tem 10 anos a mais do que eu, presidente. Só para deixar isso bem claro, tá bom? Quero cumprimentar aqui a nossa presidente, hoje empossada do PRD Mulher Petrópolis, a dona Leonara. Quero cumprimentar o nosso vereador Antônio César, a primeira-dama Tereza. Agora eu quero palmas bem fortes, porque ela é minha madrinha. Se você não aplaudir, eu largo o microfone. Quero palmas bem fortes para minha madrinha Eliane Cunha, presidente do PRD Mulher Nacional. Gente, eu ouvi aqui a nossa presidente do PRD Mulher Petrópolis falar a respeito da sua cura. E há exatos 2 anos atrás eu me preparava para a cirurgia que mudou a minha vida. Hoje eu só tenho 30% de pulmão. De acordo com os médicos, eu não poderia falar como eu falo, correr como eu corro, segurar meus filhos no colo. Eu entrei na sala de cirurgia para fazer uma simples biópsia e saí de lá sem 70% do meu pulmão, porque o câncer já tinha tomado tudo. Mas aqui estou eu para te contar não só essa experiência, mas aquilo que corroborou, colaborou para que eu pudesse estar aqui. Se não fosse a minha mãe e a minha esposa, esse homem que fala com você com tanta energia, com tanta vontade, com tanta alegria, com tanta fé, não estaria aqui. Porque naquele momento, a fé que me alimentou, presidente, a força que me alimentou, deputado, vereador, o que me sustentou naquele dia, madrinha, não foi a minha fé, foi a força de 2 mulheres que não soltaram a minha mão. O que eu quero dizer com isso? Todos os dias, e se eu mandar você lembrar, você vai lembrar de muitas e muitas experiências, nós estamos cercados de mulheres como vocês, que estão sempre dispostas a segurar a nossa mão. Nós temos aqui vários rapazes, vários homens, de pouca idade e de muita idade. E se eu perguntar para o seu Genésio, eu tenho certeza que ele vai dizer que tudo que ele é muito devido também à sua companheira de vida. Se nós perguntarmos para o nosso presidente, tudo que ele vai dizer que é devido à sua mãe e à sua esposa e às mulheres que lhe cercam, assim como ele disse aqui anteriormente. Então, eu queria aqui, em breves palavras, lembrá-las da força que vocês representam. E para deixar claro, vocês não precisam que alguém lhe dê oportunidade, porque mulher de verdade cria a oportunidade que ela quiser. Vocês não precisam que homem nenhum abra espaço para vocês, porque mulher não espera por espaço, mulher ocupa o espaço, queira o homem ou não. Mas eu estou aqui para dizer para você que se você não tomar esse espaço, alguém talvez, presidente Leonara, menos preparado, menos capacitado do que você vai ocupar, que é o que acontece. E aí não adianta a gente reclamar depois, porque o nosso problema é reclamar. Ontem eu estava num programa na TV e eu falava exatamente sobre isso, porque a população reclama de muitas coisas, mas não se posiciona e não se movimenta. E o problema que a mulher enfrenta hoje, em todo o Brasil, não só no Rio de Janeiro, é muito devido também à omissão de muitas mulheres. Porque durante muito tempo, a mulher esperou pelo seu espaço. Ela esperou alguém abrir o caminho.
quando na verdade a força de abrir o caminho não é de um homem para abrir para ela, é ela que abre para as demais. Então você não tem que esperar alguma outra mulher ou algum homem te dar o espaço que você precisa ou abrir a oportunidade que você precisa. Não, é você quem tem que se levantar, se posicionar, se erguer, respirar fundo e abrir o caminho que está à sua frente para as muitas mulheres que estão vindo atrás de você. Sabe por quê, presidente Eliane Cunha? Porque uma mulher, quando se levanta, ela nunca se levanta sozinha. Toda mulher que se levanta, primeira-dama Tereza, ela levanta a sua família. Toda mulher, quando se levanta, ela levanta a sua casa. Toda mulher, quando ela se levanta, vereador, ela levanta uma comunidade. Toda mulher que se levanta, ela levanta a sua cidade, ela levanta a sua bandeira, ela levanta uma ideia. Toda mulher que se levanta, ela levanta um movimento junto com ela. E aqui eu posso ver pelo menos mais de 10 mulheres, presidente, que em Petrópolis irão fazer história em 2026. Só para você ter ideia do poder que você carrega, eu estava em Santa Catarina muito bem, com a minha família lá, presidente. Em 2022 eu deixei o Rio de Janeiro por causa da segurança. A minha família precisava de segurança e por conta da violência que assola o Rio de Janeiro, eu deixei o Rio de Janeiro e fui para Santa Catarina em busca de qualidade de vida. Eu tenho 3 filhos, aquele pequenininho ali, o Henry, de 4 meses, o Anthony, que completa 3 anos agora essa semana, e a Melanie, que tem 12 anos e completa 13 em setembro. E para guardar a vida deles, eu saí do Rio de Janeiro e fui para Santa Catarina. Lá eu aprendi muita coisa, vi muita coisa e pude descansar um pouco. Mas um dia o meu telefone toca, e quando toca, era essa mulher. Essa mulher dizendo que algumas coisas tinham acontecido, que ela estava triste. Ela não precisou dizer mais nada, vereador Antônio César, porque a gente que é do céu, a gente entende as coisas sem muitas palavras, presidente. Quando ela disse isso, eu virei para o lado e falei para a Karine, minha esposa, arruma as malas, nós estamos indo para o Rio de Janeiro. Quando ela menos esperou, eu não liguei avisando que estava vindo. Eu já tinha chegado em Teresópolis e liguei avisando. Cheguei, Brasil. Está precisando de quê? O que eu quero dizer com isso? Por causa dela, de uma mulher que eu conheço, que é de fibra, que tem identidade, que tem força, representatividade, eu larguei a minha qualidade de vida e a segurança da minha família para vir aqui brigar por ela. Imagina a quantidade de pessoas que estão ao seu redor, esperando um movimento seu, uma atitude sua, uma direção que é você quem tem, eu já lhe digo por quê, para se movimentar, para te acompanhar, para te abraçar, para te carregar. Talvez você não vai ser, como a Paula disse, candidata. Você não precisa ser uma candidata, exercer um mandato para ter representatividade. Porque nós podemos contar com um deputado federal como o nosso presidente Marcos Vinícius Nescau, que tem um olhar sensível para a causa feminina. Você não precisa ser a candidata, mas você precisa se mover na sua rua, na sua cidade, na sua comunidade de fé, seja lá qual for a religião que você professa. Mas você precisa se movimentar, agir, mostrar a sua sensibilidade. Porque tudo que o Rio de Janeiro e o Brasil precisa para mudar essa história de caos que nós estamos vivendo, de tantas incertezas e inseguranças, instabilidades, é de mulheres posicionadas, agindo, fazendo acontecer. Por quê, Carlos? Porque a mulher tem a sensibilidade que eu não tenho. Já viu dentro de casa, general? Dentro de casa a mulher consegue perceber o que ninguém percebe. Minha mulher descobre coisas nos meus filhos, presidente, que eu não consigo descobrir. Mas ela enxerga. É assim ou não é? É assim ou não é? Vocês veem coisas, sentem coisas, tem coisa que nem aconteceu, vocês já estão preparados para aquilo. Como é que é, vereador? Cuidado com o fulano. Rapaz, é a frase que eu mais ouço todo dia. Fica à vontade, presidente, não tem como eu negar a sua palavra. Aqui, meu marido não acha nem a cueca na gaveta de cueca. Mas olha isso, presidente. A mulher sabe onde está cada item da casa, não é isso?
E faz de olho fechado. O homem que colocou lá, esquece que colocou e depois não sabe mais que está lá. Mas a mulher domina a sua casa. A mulher tem o poder de dominar o ambiente que ela está inserida. A mulher tem sensibilidade para entender o cenário, para enxergar necessidades, para descobrir o que ainda não foi descoberto e para enxergar aquilo que ninguém viu. Uma fala do nosso presidente que eu sempre observo. Toda vez que ele vai falar do seu trabalho, do seu legado, ele cita a Marcela, né? Que trabalha com ele há 18 anos. Gente, uma mulher... Ela atura, hein? Uma mulher que trabalha ao lado de um homem por 18 anos não é à toa. Primeira coisa, ela reconhece alguma coisa que tem nele. E se ela há 18 anos está enxergando, por que não agora você que acabou de conhecê-lo enxergar também? É simples assim. A gente segue exemplo, não é isso? Segundo ponto, eu gosto de observar que ele sempre cita que das 72 leis aprovadas, 72, aprovadas na Assembleia, todas elas foram discutidas num gabinete onde tinha muitas mulheres. E isso é fundamental, porque o sucesso do nosso então deputado estadual Marcos Vinícius Nescau é muito devido às pessoas que o cercam, a equipe que o acompanha há mais de 20 anos, inclusive Marcela, uma mulher. Então, você enxerga, você percebe que apesar dela não exercer o mandato como a deputada, o fato dela estar ao lado do nosso deputado fez com que ele obtivesse sucesso em sua empreitada. Com caravanas como essas, nós levantaremos um exército de mulheres que trarão ideias, sensibilidade, a sua força para suprir o gabinete do nosso deputado. E para encerrar, eu queria que nesse momento você se colocasse de pé. Estica a perna um pouquinho, isso, para dar uma despertada. Mas eu queria que nesse momento, todos nós aqui, mas principalmente você, mulher, fechasse os olhos, respirasse fundo e lembrasse do maior desafio que você enfrentou. O maior desafio que você enfrentou. Talvez em casa, talvez na sua família, talvez nos seus estudos, talvez financeiramente, talvez politicamente, talvez na sociedade, talvez um preconceito, um trauma. Pensou? Respira fundo mais uma vez. Se você está aqui, é porque você venceu. E se você venceu esse desafio, agora olha para mim aqui, dentro do meu olho. Se você venceu esse desafio tão difícil, que foi o primeiro que veio à sua cabeça, você é capaz de qualquer coisa. Você é capaz de chegar em qualquer lugar. E você é capaz de conquistar qualquer espaço que você deseje. E aqui eu quero, presidente, mencionar uma atitude que para mim foi uma das mais honrosas que eu já vi e que por isso me motivou a sair do estado de Santa Catarina e voltar para o Rio de Janeiro. Essa mulher que vocês enxergam aqui, essa loura bonita, casada, bem casada. Bem casada. Excelentemente casada. Que bom, né? Que você falou assim, né? Que ele já estava ali preocupado. Gente, eu preciso mencionar a atitude que essa mulher tomou para você, mulher. Eliane Cunha é uma mulher que, para senadora do estado do Rio de Janeiro, o presidente Marcos Vinícius Nescau, teve mais de 300 mil votos conquistados na urna. Não estou falando de especulação, estou falando de urna. Só que para isso, para a gente conquistar esse objetivo, para a gente chegar nesse objetivo, conquistar a nossa causa, nós passamos obrigatoriamente por alguns desafios. E esse desafio é a gente multiplicar essa visão. Esse desafio é a gente multiplicar essa ideia. Esse desafio é a gente sair daqui hoje impulsionadas a levar o espírito do PRD para cada coração feminino espalhado por Petrópolis. Se você está aqui nessa reunião é porque você entende a necessidade da nossa política petropolitana e do estado do Rio de Janeiro. Se você está aqui nessa reunião, se você acordou cedo nesse sábado ensolarado, é porque você entende que tem um papel fundamental e que pode contribuir para a nossa política. E se você entende isso, eu quero te convocar
a sair daqui e multiplicar essa visão. Leve o nome do PRD Mulher, leve a nossa ideologia, leve a nossa ideia de participatividade da mulher na política nacional, estadual e municipal. Faça a diferença. Leve essa ideia para sua casa, para o seu município, para sua rua, para sua comunidade de fé. Leve o nome do PRD. Porque quando você faz isso, quando você se levanta, quando você age, assim como eu disse, você pode ter certeza que o mundo inteiro virá atrás de você. Tem gente só esperando uma ação sua, uma palavra, uma direção, um movimento seu, para agir junto com você, abraçar a sua ideia e fazer da sua força uma força de especularidade na cidade de Petrópolis. Eu queria uma salva de palmas para vocês, mulheres, que acordaram cedo nesse sábado para estar aqui reunidas, ouvindo uma palestra, ouvindo uma ideia, ouvindo um propósito de vida para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe vocês, meu general Demerval Casimiro. Bem, gente, antes da palavra final, que estará encerrando a segunda caravana do PRD no estado do Rio de Janeiro, o nosso presidente já estará falando. Vou passar aqui para a presidente já empossada, Leonara, presidente do PRD Mulher de Petrópolis. Ela quer só fazer aqui um aviso. Então, em nome do PRD 25, Petrópolis, hoje empossada, com a mulherada aqui, chamar a primeira-dama, lindíssima, que abrilhanta esse evento, entregar nossa lembrança aqui do PRD. A gente vai percorrer aí os 92 municípios junto com Tereza Cruzeiro, fazer um cruzeiro. E o Nescau. A gente vai fazer as cruzadas, né, Alice? Que a gente estudou essa semana sobre as cruzadas. Vai desbravar o estado do Rio e levar a caravana para os 92 municípios. Obrigado também ao pessoal que está em casa acompanhando tanto o Facebook assim como o nosso canal do YouTube, né, na transmissão da caravana do PRD Mulher. Agradecer também a equipe técnica, até porque atrás disso tudo, né, atrás das câmeras, tem uma equipe trabalhando, né? O Sérgio, abraçando aqui o Sérgio, abraço a todos, porque se eu vou falar o nome de todos eu vou falhar, porque eu vou acabar esquecendo algum. Bem, o nosso presidente vai falar antes, o nosso, qual vai ser o pastor Rogério? Cadê o pastor Rogério? Pastor Rogério? Ah, o pastor Rogério é deficiente visual, é isso? Então vamos levar o microfone lá no pastor Rogério. Tá. É isso. Pastor, só pode ficar de pé. Então fique sentado. O microfone vai ao senhor. Bom dia a todos. Eu me sinto lisonjeado por estar aqui essa manhã. Quero agradecer aos Cudés e a Leonara pelo convite. E ser grato a Deus por mais esse momento, por tudo que vi e ouvi aqui essa noite, porque eu sou deficiente visual, não sou cego, tá? Às vezes tem pessoa que é cega enxergando, não consegue ver com palmo de nariz. Eu só sou deficiente visual, eu consigo ver além, né? E Deus me deu algumas capacidades, eu desenvolvi algumas capacidades. Então, eu ouvi essa manhã falar muito acerca de mulheres, né? E eu entendo, eu tenho a certeza e creio que se nós estamos aqui foi porque Deus viu graça em uma mulher. E para ela chegou através do anjo e disse: salva-te, agraciada, e a salvação da humanidade virá através do teu ventre. Então eu quero nesse momento, independente da fé que você venha professar, pedir que você curve a sua cabeça e que nessa oração nós possamos juntos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim como Deus escolhe Maria para a salvação da humanidade, Ele escolhe José para a salvação e libertação de um povo.
e eu acredito que hoje, através das palavras já ditas pelo nosso pastor, Deus, através do Espírito Santo, está levantando o senhor Marco Vinícius Nescau para nos representar na Câmara dos Deputados e que Deus possa dar força, e eu creio que se todos nós unirmos as nossas forças, nós seremos fortes e alcançaremos os nossos objetivos. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meu pessoal que está no grupo da caravana, nós estaremos informando a próxima. Passar aqui a palavra à presidente. Gente, é rapidinho, diante de tantas pessoas, de tantas autoridades, que para mim vocês são absolutamente autoridades aqui presentes, né? Eu quero agradecer com muito carinho, deixei para fazer isso no... Quem é Cunha aí? Fala. Quem é Cunha aí? Vai o grito do Cunha. Eu quero agradecer muito a todos vocês, mas com especial carinho a você. Eu queria que você viesse aqui. Não vai chorar não, porque dá ruga. Ó, obrigada pela oportunidade. Obrigada pela entrega. Toma. Essa camisa não é para tatuar. Esse negócio de falar assim, vou tatuar o nome, a tatuagem. Não. É para você realmente vestir. E eu sei que você é absolutamente comprometida. Sei que você é absolutamente... essa camisa aqui. Mas lava, né? Olha aqui vocês duas. Obrigada. Obrigada. E todos aqui levados por forte emoção, né? O nosso presidente, ele vem colocando, apresentando... É tão bonzinho que ele segura o negócio para eu falar, né? Ele é fofo. Ó, que lindo. Para encerrar, então, a segunda caravana do PRD com mais mulheres no estado do Rio de Janeiro, convidamos o presidente nacional e presidente do estado do Rio de Janeiro, Marcos Vinícius Nescau. Gente, eu fiz questão de pedir para encerrar, porque a Leonara... Vem para cá, presidente, do meu ladinho aqui. A Leonara, no dia que eu conheci a Leonara, ela entrou na minha sala. Pastor, você falou sobre batalhas e que quem venceu as batalhas está aqui hoje, está podendo viver essa manhã de sábado. E no dia que eu conheci a Leonara, pai, ela chega com esse jeitinho dela, pouco espalhafatoso. Pô, besteira. Levanta a camisa e mostra para mim, tá, vai, escudece. Eu venci um câncer. Eu venci um câncer. E assim, eu disse a ela no mesmo momento, eu entendo o que você passou. O MV é de mulheres vitoriosas, mulheres vencedoras. Nós somos vencedores. Eu também passei por um momento difícil, né, de lutar contra um câncer. O Naval também passou por isso. E a gente entende um ao outro, Leonara. Então são coisas... Esses depoimentos, eles são importantes, porque parece que a gente está aqui unido pela eleição de 24, pensando na de 26, já na eleição de 28. A gente também está por isso, mas a gente tem um porquê. Nós temos um porquê. Nós conseguimos criar consenso nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, entender justamente aquilo que um precisa do outro, que é o apoio, que é o braço, que é o colo. E isso eu de verdade só consigo encontrar nas mulheres da minha cidade e do meu Brasil. E por isso eu quis terminar agradecendo a você. Eu agradeço a minha mãe, agradeço a minha mulher, agradeço a você, Eliane, pela dedicação de todos os dias para fazer um PRD Mulher maior. Muito obrigado, amor. Obrigado, Eliane. Obrigado, Leonara. O seu Genésio é um cara sensível. O seu Genésio também é um cara sensível. Mas que nem eu é mandado. Lá em casa, só para agora eu vou encerrar. Não tem eu. E lá na casa da minha mãe, na casa da dona Tereza, não tem eu. Ou é nós, ou é nós. Então assim eu encerro. Somos nós todos juntos para um Brasil melhor. Bom dia, bom sábado a todos. Uma salva de palmas a todos na segunda caravana
do PRD Mulher, mais mulheres pelo estado do Rio de Janeiro. Pessoal que está aí na varanda, vamos entrar só para a gente fazer uma foto aí, nosso amigo chegando agora, Pedro Baranco, chegando agora na caravana, um forte abraço, obrigado pelo seu carinho, aos nossos dirigentes, a próxima caravana estamos em Sapucaí, com Eliane Cunha, coordenadora nacional do PRD Mulher, finalizando a segunda edição da caravana Mais Mulheres no PRD, que foi um sucesso e firma a participação da mulher no cenário político. Olha, é só emoção, emoção. Pessoal, vamos entrar aqui para fazer uma foto. Tem uma série de profissionais, mas você não tenha dúvida, você pode ser profissional, mas se você não colocar amor, entrega, coração, vai ser mais ou menos. E não é o nosso papel ser mais ou menos, é intensidade. Olha, juntas mulheres, nós somos potência. E hoje eu quero agradecer sempre, mas com especial carinho, ao meu querido amigo, presidente da federação, ao meu presidente, o Vasco Rezende, São Paulo, beijo, que sempre acreditou, que sempre criou as oportunidades para que as mulheres pudessem ocupar o seu protagonismo político. Muito obrigada e muito sucesso no próximo evento. Olha, eu queria agradecer também o pessoal da comunicação do PRD do estado do Rio de Janeiro, pessoal do jornal e portal A Notícia, que está cobrindo também a segunda caravana do PRD Mulher. Muito obrigado a todos aí da imprensa que ajuda a divulgar o trabalho. Gustavo, como é que tá? Beleza? Pessoal, levanta a mãozinha aí, energia, vamos lá, energia, levanta a mão. Vamos, 1, 2, 3, 25! Pode bater palma, hein? A família não fica triste, não. Olha, o pessoal a equipe do jornal A Notícia, o portal A Notícia, vai entrevistar a Paula Campos, o Carlos Fari, a presidente Eliane Cunha e o presidente Marcos Vinícius Nescau. Tá certo? Presidente, vou aproveitar que terminou esse clima bom, né? Segunda edição da caravana Mais Mulheres no PRD, uma caravana que consolida, né, a participação da mulher no cenário político, e a gente pôde ver aqui realmente a comunidade, a PRD de Petrópolis envolvido, né? Exatamente, foi muito gratificante, né, essa manhã de sábado com o PRD de Petrópolis, empossando a nossa querida Leonara, professora Leonara, e vendo que as pessoas abraçam a causa, né, de a gente divulgar políticas públicas para as mulheres na nossa cidade. Tereza, fala pra gente só um pouquinho a respeito da homenagem, recebeu a camisa da MV25, um pouquinho sobre essa participação feminina no cenário. A mulher participar da política é muito importante, porque, como foi dito aqui, você não precisa ser candidato, mas você está sempre envolvido. Então, a mulher está fazendo política em casa, ela está o tempo inteiro ali com o esposo, ela está na escola. Então, você precisa estar inserido e você precisa opinar e abrir os espaços para as outras. Então, essa manhã foi muito enriquecedora, muitas mulheres envolvidas. Eu fiquei muito feliz em participar e de finalizar com esse presente lindo que eu ganhei do MV de Mulheres Vitoriosas 25. Obrigada. Muito obrigada. Vamos conversar agora com a palestrante Paula Campos. Paula, você falou com as mãos, falou com a voz e trouxe voz para aquelas mulheres que às vezes a gente não percebe, que às vezes estão escondidas. Fala um pouquinho pra gente da emoção de estar participando da segunda edição da caravana Mais Mulheres no PRD. Olha, para mim é uma satisfação muito grande a gente poder falar um pouquinho, né, da nossa experiência. A gente sabe que essa caravana ela serve também para a gente trocar, né? A gente não está aqui só para transmitir, mas a gente também recebe. E para mim foi um prazer, uma alegria. Petrópolis nos recebeu muito bem, né? Creio que eu plantei aí uma sementinha no coração aqui de Petrópolis e espero assim muito sucesso para essa caravana que realmente está fazendo um movimento. É isso, aproveitar mais uma vez, já que Eliane Cunha está aqui com a gente. Seu marido está ali no fundo, queria trazê-lo, correu um pouquinho, se escondeu. A gente vai puxar. Só para a gente poder estar finalizando essa participação da Paula aqui na caravana. Foi muito enriquecedor a palestra da Paula falando sobre essa voz que a mulher precisa ter, né? E o PRD está dando este grito através da linguagem de sinais. O PRD está dando esse grito, porque imagina você
se nós que conseguimos falar mesmo, gritar, meter o pé na porta, temos uma imensa dificuldade, e essas pessoas que continuam na invisibilidade. Então o PRD Mulher, a Caravana Mais Mulheres no PRD e a professora Paula só vem mostrar isso. A nossa intenção é chamar a atenção, é chamar essas pessoas que elas se envolvam, que elas gritem, seja lá qual for o seu barulho. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Vamos conversar também um pouco com Carlos Fari. Carlos Fari, palestrante, trouxe pra gente uma palavra de motivação e também exaltando a participação da mulher em todas as áreas, né? É isso. É muito importante eventos como esse, como a Caravana Mais Mulheres no PRD, porque a gente desperta, né, a mulher para aquilo que ela nasceu para ser, que é ocupar espaço, para ser protagonista de uma grande mudança, que é o que o Brasil precisa e o Rio de Janeiro também. Então, parabéns a toda a direção do PRD Mulher, a direção nacional do partido, na pessoa do presidente Marcos Vinícius Nescau, na pessoa da nossa presidente do PRD Mulher Nacional, Eliane Cunha, por esse trabalho excelente que vem sendo desenvolvido em todo o estado do Rio de Janeiro. Espero poder participar dos demais. No mais, que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto e vamos em frente. Vamos em frente. Vou conversar também com o vereador do PRD aqui em Petrópolis, que pode também estar agraciando esse evento com a sua presença. Fala pra gente sobre a importância de estar recebendo o evento aqui na cidade, para as mulheres e também para a população em geral. Então, a importância foi uma alegria, bem-estar, estar junto com elas aqui. Eu acredito que é um divisor de água nessa data, né, com a presença da nossa presidente nacional também, Eliane Cunha, a presidente municipal Leonara, também essa caravana MV de respeito às mulheres mais que vencedoras, mulheres vitoriosas. Então, ou seja, é um divisor de água, né? A gente trazendo verdadeiramente o princípio da isonomia, a igualdade entre as partes, a mulher sabendo aonde ela pode chegar e ela vai chegar aonde ela quiser. Foi muito bom, estou com meu coração muito alegre e espero poder participar de outros eventos como esse. Essa caravana vai arrastar multidão de mulheres. Muito obrigada pela participação e também vamos conversar um pouquinho com Demerval Casimiro, segunda edição da Caravana Mais Mulheres PRD, que busca realmente estar alcançando os municípios do estado, né? É verdade, Ellen. Na realidade, primeiro eu quero agradecer a equipe da Notícia, né, na nossa segunda caravana. Nós abrimos essa temporada lá na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Irajá, né, calor de quase 40 graus, né, mas foi um sucesso. Conseguimos levar mais de 150 mulheres de todo o estado do Rio de Janeiro, a participação de Macaé, Rio das Ostras, Teresópolis, Petrópolis, além das mulheres do Rio de Janeiro. Hoje, esse final de semana, estamos realizando a segunda caravana aqui no município de Petrópolis e depois, né, temos aí Nova Iguaçu, temos a cidade de Sapucaí e Areal, que também já pediram para que a caravana seja realizada. Ellen, você é mulher, né, você é repórter, você é jornalista, você sabe o quão é difícil a participação da mulher. E é importante que as mulheres participem, né, porque a mulher, se ela quiser, ela faz acontecer. E é por isso que a gente segue aí nesse desafio, né, a pedido do presidente Marcos Vinícius e Eliane Cunha, para que a gente possa aí ajudar na condução desse trabalho. Tá ótimo, Demerval, muito obrigada. E assim a gente encerra mais uma live da segunda Caravana Mais Mulheres no PRD. A política precisa de mais vozes, mais olhares, mais coragem. O PRD Mulher nasce desse chamado para fortalecer a presença feminina, valorizar trajetórias e abrir caminhos para novas lideranças. Aqui, mulher não é coadjuvante, é protagonista de debates à decisão, do bairro ao Congresso. É hora de ocupar todos os espaços. O PRD Mulher está crescendo e com você vai mais longe. Participe!